Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Adriano e esse aqui é o Autodidatas Academy, um canal focado em técnicas de aprendizagem acelerada e performance em todos os aspectos da nossa vida de estudante, ok? Então, eu comecei aqui esse novo quadro, onde eu vou começar meio que fazer um brainstorm de várias ideias, de que eu percebi que vocês têm várias dúvidas e que essas ideias que eu vou mostrar nessa nova série de vídeos será muito útil para você nessa sua jornada de aprendizado, ok? Então, o primeiro tópico que eu quero falar aqui nessa primeira aula, digamos assim, é o seguinte: o cara vai lá, estuda, ele pega o livro, ele lê o livro, ele vai na aula, ele fica presente, ele presta atenção e quando ele está na hora de fazer a prova, alguma coisa acontece e ele simplesmente esquece o conteúdo que ele passou tanto tempo estudando. E aí eu fiquei pensando, como que esse cara que tem essa dificuldade, que ele está realmente lá presente na hora que está sendo passado o conteúdo, ele realmente está a fim de aprender, entendeu? Como essa pessoa, na hora da prova, ela vai lembrar. O que eu poderia ensinar para você que ajudaria você a se lembrar desse conteúdo que você estudou? A primeira coisa que você precisa ter de forma categórica, digamos assim, pronta na sua vida, certa nos seus estudos, é que você tem que saber que você entendeu. Como assim? Como assim? Tem uma grande diferença entre você ter a sensação de ter entendido alguma coisa e que você tem realmente entendido aquela coisa. Como assim? Você viu a aula do professor, da professora, e aí você tem aquela sensação de ter entendido. Por quê? Porque o professor é bom e o professor conduziu você de forma a que ao final da aula você tenha entendido o que ele passou. Mas se você tivesse no papel de professor, passando aquele exato conteúdo que ele passou para você e que você entendeu, muito provavelmente você não conseguiria trazer para a aula a clareza que esse cara trouxe. Entendeu? Clareza é a palavra de ordem aqui. Então, o que eu vou ensinar para você agora é como você vai garantir que você entendeu o conteúdo. Ok? Esse ramo aqui, que você está vendo aí na sua tela, como garantir o conteúdo na ponta da língua na hora da prova, vai ser o tema dessa semana. Entendeu? Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para você como que você vai realmente entender aquele conteúdo e trazer na sua cabeça a clareza que o seu professor tem quando ele está passando a matéria para você. Ok? Então, beleza. Então, você precisa saber que você entendeu. Para você saber que você entendeu, você precisa fazer certas coisas. Por exemplo, na hora que você está consumindo o conteúdo, na hora do consumo do conteúdo, seja conteúdo escrito, seja conteúdo passado de forma oral, os áudios, seja nas aulas, seja em vídeos, não importa. Na hora que você estiver consumindo o conteúdo, você tem que me prometer que você vai fazer uma coisa. Você vai rabiscar, ok? Isso é muito importante, você rabiscar. Por quê? Porque não importa quão inteligente você é. Se você não adquirir uma postura ativa em direção ao conteúdo que você quer aprender, você não vai aprender aquele conteúdo. Por quê? Porque o cérebro para o cérebro, o mais importante é a economia de energia. E aí ele está tirando a energia de todas as coisas que você faz que não são importantes para a sua sobrevivência. Então, se você está lá no meio de uma conversa, por exemplo, e não está engajado naquela conversa, o cara que está conversando com você vai perceber o seu olho meio que fechado, entendeu? Vai perceber que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai estar engajado no conteúdo. Nesse caso, ele vai achar que você é chato, que você não tem interesse no conteúdo que ele está passando para você, na conversa que ele está passando para você. Então, o que você precisa? Você precisa adquirir uma postura ativa, ok? Você precisa estudar sempre de forma ativa. Se você estiver conversando com alguém, forma ativa, engaja com a pessoa. Se você estiver aprendendo alguma coisa, forma também ativa. Porque você precisa dizer para o seu cérebro o quão importante é aquele conteúdo e isso não tem por que você não fazer. Concorda comigo? Porque se você ficar 50 minutos numa aula de português, de matemática, de física, o que seja,
e nesses 50 minutos você ficar zanzando, ficar sem engajar, ficar sem escrever, ficar só deixando esses 50 minutos passar, para depois reclamar do que a sua nota foi ruim, ok? Você perdeu o tempo, perdeu 50 minutos. Então teste isso, engaje com o conteúdo. Formas de engajar para você. Deixa eu escrever formas de engajar. Quais são as formas que eu conheço de engajar? Você vai rabiscar. Okay? Então, o cara está lá falando blá, 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 e você está escrevendo tudo que você consegue entender. Não é todas as palavras, o cara espirrou, você escreve a Tixim, o cara sorriu, você escreve RS. Não, é tudo que ele falar, que realmente parecer útil para você. Para isso você tem que estar com a postura focada, né? Para que a informação, o input, né? A informação que entra na sua cabeça, você consiga fazer um processamento ali. Ok? Toda essa informação que está entrando na sua cabeça vai ter algum processamento. Então vai ter conteúdo que vai entrar pela sua cabeça. Você não vai entender porra nenhuma, porque você não tem um background, você não tem um conteúdo anterior, entendeu? Que justificaria você entender o que o cara está passando. Aí você levanta a mão, você tira dúvida, ou você escreve do lado a pergunta para no final da aula perguntar ao professor. Ok? Rabiscar é o ponto. Outra coisa, mapas mentais. Mapas mentais, você precisa aprender a usar mapas mentais, porque mapa mental é uma forma de você reduzir essa gama gigantesca de conteúdo de forma concisa e de forma clara para você, que no final do conteúdo, no final da aula, você pode pegar essa folha e colocar na sua parede e olhar para ela todo santo dia, e você vai se lembrar do conteúdo que foi passado, que foi entendido por você da aula, simplesmente porque está lá, da forma como os mapas mentais são feitos. Ok? Então, mapas mentais é uma forma de engajar o conteúdo. Outra forma é a autoaula. A autoaula é a famosa técnica de Feynman, o físico famoso que ensinava para crianças física quântica, que ele conseguia pegar conteúdo super complexo e reduzir de forma a qualquer pessoa, não importando muito o grau de conhecimento anterior, conseguia entender o que ele está falando. Por quê? Porque ele reduzia essa informação e colocava exemplos e fazia de formas claras que todo mundo entendia. Então você pode fazer isso. Então sempre quando o cara falar alguma coisa e ele der uma pausa, pega aquele conteúdo, pega aquele tópico que ele passou e que você escreveu no mapa mental, por exemplo, e tenta na sua cabeça. Imagine que você tá com interesse de ensinar isso para alguém. Entendeu? Imagine que você na sua cabeça está lá tentando ensinar, essa aqui é a fórmula de Bhaskara, você aplica assim, assim, assado, o formato dela assim, dá para decorar só esse formato, mas só que a aplicação dela é interessante você fazer dessa outra forma aqui e blá, 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 blá. Ou seja, você se ensina o conteúdo, ou seja, você não deixa somente para o seu professor garantir que você entenda o conteúdo, você assume a responsabilidade e meio que se ensina, né, com o conteúdo disponível. Outra coisa que você pode fazer também, além da autoaula, além do mapa mental, é fazer a técnica de Cornell. A técnica de Cornell, eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas ela é bem complexa, mas ela usa o sistema do 3K, que é se perguntar, é em inglês, né? É tipo, você está se perguntando o conteúdo, tipo assim, eu quero aprender X. Então, você antes de ir aprender X, você se pergunta várias coisas. Você pode, como que o X acontece? Quem é o X? Entendeu? Você faz várias perguntas para meio que preparar o terreno para o conteúdo crescer. Show de bola? Depois, no Cornell também tem a reflexão. Depois que você responde essas questões que você fez antes de consumir o conteúdo, antes de aprender o conteúdo, você reflete sobre essas questões e tira conclusões. Isso aí é muito bom para quem precisar escrever redação e construir um pensamento crítico sobre determinado conteúdo. Ok? Eu quero que essas aulas fiquem até 10 minutos, mais ou menos. Então, eu quero que você tenha entendido aqui que a forma de você tirar as melhores notas se você realmente entender um dos tópicos. Você tem que entender o conteúdo. Para você entender o conteúdo, você tem que adquirir uma postura ativa em direção a esse conteúdo. Okay? Para adquirir essa postura ativa, você pode fazer todas essas coisas que eu fiz e muito mais. Você vai engajar com o conteúdo, garantir que o conteúdo não simplesmente escape da sua cabeça. Ok? E leve isso, tá aí, você pode dar uma pausa, você pode copiar, ok? E só uma última coisa,
Na área na descrição existe o link do grupo no WhatsApp, o grupo no Facebook, que você pode entrar e engajar com a comunidade da Autodidatas Academy. E logo abaixo você vai conhecer os cursos. Na mesma descrição você conhece os cursos da Autodidatas Academy, aqui do canal no YouTube. Tem vários cursos, tem curso de memorização, tem curso de aprendizagem acelerada, tem curso de leitura inteligente, tem curso de vários outros tópicos que é muito interessante entender e aprender. Todos eles focados em resultados úteis, né? Sem muita teoria, mas focado na objetividade. Ok, estudante? Então, por essa aula, por esse vídeo é isso. Amanhã vai ter um novo ramo aqui no nosso mapa mental, onde eu vou estudar, onde eu vou ensinar mais um tópico que você pode começar no mesmo dia a aplicar, entendeu? Que o foco final é sempre você tirar a máxima nota que seja possível para você, né? Então, até o próximo vídeo. Continue estudando, continua aprendendo e coloque nos comentários o que você achou e qual é a utilidade, como que você vai aplicar isso na sua vida. Ok, estudante? Fui!